Os boxes dos ônibus que vão para o entorno sul estavam vazios na rodoviária do Plano. A fila de passageiros imensa. A dúvida era: como voltar para casa? A gente está aqui já tem de 11h40, já é 12 e pouco nada. Hoje, 13 empresas de ônibus transportam milhares de passageiros de todo o entorno para cá. Lá no Goiás, lá ninguém tenta melhorar nada, não. Eu acho que está bem largado. No meu entender, não tem ninguém empenhado em resolver isso, não. Eu acho que só Deus. Essas empresas, que nunca passaram por licitação, estão com os contratos vencidos desde 2008. A Agência Nacional de Transportes Terrestres estudou, por 6 anos, um edital para licitar as linhas de Goiás para cá. A promessa é de 1.405 ônibus novos, de 4 empresas diferentes. A ANTT irá controlar lotação e horários por rastreamento por satélite. A previsão da agência é que o edital saia no mês que vem. O resultado da licitação só deve sair em setembro para que os novos veículos comecem a rodar em dezembro. A expectativa é de que toda a frota do entorno que circula no DF seja renovada até abril do ano que vem. Mas e até lá? A ANTT vai lançar amanhã uma convocação para que uma nova empresa opere nos municípios do entorno sul. Segundo a ANTT, a nova empresa terá pelo menos 219 ônibus para atender Lusiânia, Jardim-Gá, Valparaíso, Cidade Ocidental. O problema veio se agravando nos últimos anos. Por que a ANTT deixou chegar neste ponto? O que acontece é o seguinte: a ANTT vem acompanhando de forma a fazer com que as empresas que operam hoje administrativamente tivessem condições de operar. Só que aconteceram fatores que vieram agravando nos últimos tempos. Decisões, empresas que foram colocadas de forma desorganizada por meio de decisão judicial, a própria desorganização que houve por conta disso na distribuição de horários, com a disputa com essas empresas que atuam de forma predatória. Perguntamos também ao secretário da região metropolitana o que o GDF fez de prático para resolver o problema. Eurípides Júnior disse que pediu à ANTT que fizesse os contratos emergenciais. Eu já tenho 5 anos que eu estou mexendo junto à ANTT. Já cheguei até a ser expulso da ANTT com Polícia Federal e tudo. Pela primeira vez, é verdade, pela primeira vez eu vejo hoje a ANTT disposto a resolver o problema do entorno. Lá no Goiás, lá ninguém tenta melhorar nada, não. Eu acho que está bem largado. No meu entender, não tem ninguém empenhado em resolver isso, não. Eu acho que só Deus. Na volta para casa, sem a Anapolina, os veículos da G20 e da Grande Brasília eram super disputados. PMs controlaram a fila. O monopólio, né? Só eles que podem. A gente pega, vem em pé e volta em pé. Terrestres vai publicar nesta terça-feira uma chamada para que empresas de ônibus possam atender de forma emergencial os passageiros que moram em Lusiânia, Cidade Ocidental e Jardim-Ingá. As empresas interessadas terão 10 dias para apresentar a proposta e vai vencer a aviação que tiver a frota mais nova. A ANTT prevê a contratação de uma ou mais empresas para operar paralelamente a aviação anapolina. A estimativa da agência é que sejam colocados 220 ônibus a mais para atender a esses passageiros do entorno sul. Hoje, pouco mais de 500 ônibus fazem essas viagens para o plano piloto, transportando cerca de 103 mil passageiros todos os dias. A ANTT também anunciou para abril a publicação de um edital que vai suprir o transporte de todo o entorno do DF. 4 empresas serão selecionadas para operar com um total de 1.405 ônibus. Essa é a primeira licitação que será feita para o transporte do entorno. Hoje, as empresas operam com uma autorização especial, concedida em 2008, sem o menor critério, simplesmente porque eram elas que vinham oferecendo o serviço. A ANTT explica que levou 6 anos para estruturar essa licitação. Esses estudos, eles envolveram pesquisas de campo, envolveram pesquisas econômico-financeiras, pesquisas operacionais, de realmente conhecer o mercado para então construir um projeto sustentável, um projeto que é altamente complexo. E esse projeto passou por diversas fases. A previsão é que todos os ônibus do novo serviço licitado estejam rodando em abril do ano que vem. E a ANTT garante que o serviço será renovado. Essa licitação, ela tem como grande novidade o fato de que os serviços eles vão estar sendo monitorados. Haverá um sistema embarcado que permitirá que a ANTT tenha absoluto controle de toda a operação do serviço. Toda
Todas essas medidas foram anunciadas depois que manifestantes bloquearam vários pontos da BR-040 e da DF-290 nesta segunda-feira. Pela manhã, passageiros quebraram e incendiaram ônibus que seguiam para o plano piloto. As vias só foram liberadas perto da hora do almoço. 23 pessoas foram presas suspeitas de vandalismo. O GDF se defende e diz que já vinha procurando a agência reguladora. Eu já tenho 5 anos que eu estou mexendo junto à NTT. Já cheguei até a ser expulso da NTT com Polícia Federal e tudo. Pela primeira vez, é verdade, pela primeira vez eu vejo hoje a NTT disposto a resolver o problema do entorno.